mas ainda eu quero bater um papo com ele. Pastor Lucas, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Eu sei que existem linhas teológicas e isso é respeitado, a gente tem que respeitar isso, mas saiu eu já vi alguma conversa entre o senhor e o Aurélio, mas eu também não tive... Eu tive o entendimento daquilo que eu sigo, a linha que eu sigo, mas teve muitas pessoas que me perguntaram sobre isso no trabalho. E eu não tive, assim, a forma de explicar melhor, sem ter que colocar que outra linha é errada ou não. A questão que eu falei com o senhor é a predestinação. Tem muita gente que acredita nisso. É um assunto um pouco complicado. Só 2.000 anos de pessoas tentando debater e não resolveram. Não resolveram ainda. Vamos ver se eu consigo resolver então. Não vai resolver. Resolver não vai resolver, porque eu sei que é um assunto bem antigo, envolve bastante coisa, envolve religião, envolve muita coisa. Mas assim, ó, hoje, a linha que nós seguimos, o que diz? Vamos falar sobre aquilo que a gente segue. Pessoal, lembrando que não existe a sua linha, o que você acredita está errado, ninguém está acusando de estar errado nada. O que ele vai expressar agora é a linha que a gente segue, aquilo que nós acreditamos ser e aquilo que nós vivemos. Se é, se não é, se tem, se não tem, tá bom? E o que o senhor diz sobre isso? Porque também eu vou ter agora também, talvez uma forma melhor de estar transferindo aquilo que eu sigo. Certo. Okay. Só para quem está ouvindo, né? A questão de predestinação, o livre-arbítrio, é uma questão teológica, mas ela é bíblica, tá, gente? O livre-arbítrio dá uma... O que é livre-arbítrio, gente? O homem tem a sua liberdade, né? A liberdade, a responsabilidade humana nas suas ações. Livre-árbitro, né? Lembra lá do árbitro de jogo? Sendo didático aqui, o árbitro do jogo é aquele que decide se foi falta ou não, pênalti ou não. Então, livre-arbítrio vem de livre decisão, tá? Então, nós, como homens criados por Deus, nós temos essa livre decisão. Isso é bíblico, tudo bem? Predestinação. Pré vem o que antes, né? Pós é o que é depois. Pré é antes. Quem tem celular sabe que tem os planos pré-pagos e pós-pagos. Só deixando um pouco mais didático para quem está nos ouvindo pela primeira vez, saber o que a gente está falando. Pré-destino. Então, é um destino previsto. Tanto os dois teólogos na história que trataram disso, que na verdade não enfaticamente defenderam isso, mas os seus discípulos é o que formularam essas doutrinas, que são Jacó Armínio e João Calvino. E aí você tem dois modos de ver como Deus salva o homem, tá? Quem faz teologia... o arminianismo e o calvinismo. Quem vai fazer teologia vai entrar numa matéria chamada soteriologia. Soter é salvação. Logia é discurso, ou conhecimento, ou estudo. Como a doutrina da salvação. Então, você vai ver essas duas linhas. Nada mais é, gente, do que uma acredita que Deus predestina um homem, Deus de antemão escolhe o homem, e aqui um ponto, tanto o arminianismo como o calvinismo acreditam na predestinação. É um espantalho, é uma mentira dizer que o arminiano não acredita na predestinação, ou que o calvinista não acredita no livre-arbítrio. São doutrinas que estão na Bíblia, não dá. Se alguém disser assim para você, o arminiano não acredita em predestinação, é mentira. Tá? Ou o calvinista não acredita no livre-arbítrio, é mentira. Para o calvinista se chama livre-agência. E para o arminiano se chama pré-ordenação, ou Deus pré-ordenando. Eu só não disse que é predestinação, mas é predestinação, é bíblico, tá? Então isso é um debate de linhas teológicas que vão entrar naquela questão se Deus de antemão salvou o homem, ele escolheu os homens. Para o calvinista, em forma bem rasa, tá, gente? Aqui eu tô sendo bem didático, bem raso, não dá para esgotar isso. Não dá, isso é um assunto que... Mas sendo bem raso e aqui sabendo que eu vou errar em algumas coisas didáticas aqui, quem tá me ouvindo tem mais propriedade para falar do assunto, me perdoe, tá? Mas para ser bem didático, quem tá nos ouvindo, o fato, o calvinista, ele acredita que Deus, de antemão, já escolheu os seus predestinados, tá? Deus escolheu de forma que esses pelos quais Jesus morreu apenas pelos seus escolhidos. Tudo Sim. bem? O arminianismo acredita que Jesus morreu por todos. E essa salvação é ofertada, ela pode ser rejeitada ou ela pode ser aceita. Essa graça, ela é condicional. Então, ela pode ser aceita ou rejeitada. Para o calvinista, não. Essa graça, ela é incondicional. Se Jesus morreu, o seu sangue, ele vai ser
poderoso para salvar todos os pecadores. Não tem como não salvar, né? E é por isso que para entra de novo na parte de que se é salvo, onde se você é salvo ou não, entra nessa parte, né? Sim, na questão de salvação. Mas a grande questão, gente, para fins didáticos o Alan perguntou, né, sobre a questão da predestinação. A predestinação é bíblica, mas nós caímos numa questão chamada mistério. São duas linhas que caminham juntas: a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Como Deus fez a sua ordenação para salvar o homem, a obra de Deus na salvação do Evangelho é espetacular. Paulo, quando vê a obra da salvação, ele canta. Romanos 11, do 33 ao 36. Quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quão profundos a sabedoria de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem, pois, deu primeiro a ele para que seja restituído? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, é uma linha que a gente não vai conseguir resolver entre a predestinação, ou melhor, a soberania de Deus, como é que Deus faz a história para salvar, e qual é a nossa responsabilidade nisso, tá? Aí você tem o arminianismo e o calvinismo para resolver isso aí, mas isso não resolve. A grande questão, Alan, que a gente tem que deixar claro é: Deus é um Deus que salva pecadores. E o arminianismo, que é de linha assembleiana, os assembleianos em sua majoritariamente, nós somos maioria, acreditam que Deus salvou, Deus morreu por todos os pecadores. A graça, ela é ofertada a todos os pecadores, ela pode ser rejeitada ou não, né? Então, você perguntando o que os assembleianos de forma majoritária a nossa linha, aquilo que nós seguimos. Aquilo que a Assembleia de Deus, de forma geral, confessional, acredita é que Deus morreu por todos os pecadores, por todos, sem exceção, e essa salvação é ofertada, e o homem pode rejeitar ou não, porque essa graça é condicional. Ela parte da condicionante do arbítrio humano, tá? O calvinista quer ou não quer. Contrapartida, o calvinista acredita que a salvação, ela é Jesus morrendo pelos seus eleitos, e a morte é por aqueles quais Deus já de antemão creu. Isso não quer dizer que o arminiano não acredita na predestinação. Ele acredita. Tudo bem? Então, mas para fins didáticos aqui, gente, é acreditar, nós temos que crer que a obra da salvação pertence ao Senhor. É Deus quem salva, convence do pecado, do juízo, da justiça. E nós, diante dessa verdade, Alan, voltamos lá para a ideia da razão. Quando nós vamos para as Escrituras e nós estamos diante de uma tensão, o que é tensão, gente? É quando duas verdades, é um paradoxo. Lucas, o que é paradoxo? Ou antinomia? São quando duas verdades se encontram e elas não são opostos excludentes. Lucas, ficou pior, vou explicar. Imagine que você está diante de uma questão grande. Por exemplo, a luz que nos ilumina aqui, gente. Se eu disser para vocês que luz é onda e partícula, luz é onda e partícula. Mas, poxa, então luz é o quê? Luz é onda ou é partícula? A física diz que luz é onda e partícula. Não, ou é uma coisa ou é outra. Não, a física diz que é onda e partícula. Isso é antinomia. Deixa eu deixar mais claro. Jesus é homem e Jesus é Deus. É uma antinomia? É. São duas verdades que se contrapõem? Não, se complementam. Uma coisa não pode viver sem a outra, tá? Então a soberania de Deus, como Deus, a obra da salvação, e como Deus, o homem responde a essa salvação, é uma coisa chamada mistério. Mistério não é só um escapismo da realidade. Mistério não é eu querendo fugir do que é racional. É que hoje também é usado, Sim. Não sei se muita gente usa para justificar algo ali que foi mal compreendido, né? Sim. Foi mal compreendido geral. Explicando, tomei uma atitude ali baseada, que Deus me pediu, como que você fez, da onde você... é mistério. Então, mistério falar que luz, se você perguntar para um cientista, um físico, luz é partícula e onda, ele vai dizer sim. Mas peraí, como que pode ser uma coisa e outra? Ou é ou não é? Não, luz e... Isso é mistério. Como duas coisas coexistem e mesmo assim é a mesma coisa, se completa, tá? Por que eu estou fazendo esse movimento? Para dizer, Alan, que diante da obra da salvação, nós vamos para o campo do mistério. E mistério não é escapismo da realidade, não é abandono de racionalidade. Mistério é quando a nossa razão dobra os joelhos. É quando nós dobramos os joelhos diante do mistério de Deus e como Paulo fez. Olha, quão grande é a sabedoria de Deus. Como é que Deus salva o homem? Como é que isso acontece? Nós não sabemos.
da forma que é em sua totalidade. Nós criamos nossas teologias para tentar explicar, elas são válidas até uma medida, mas quando elas... E aliás, aqui um parênteses, teologia se faz nas divergências. Teologia se faz nos contrapontos. São mais perguntas do que respostas. Teologia se faz